Deus está morto. Esta, com certeza, é uma frase bastante impactante e foi dita por um grande filósofo da nossa história. E é sobre algumas de suas citações que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ideias e Convicções. E nessa feita estaremos trazendo 25 citações de Friedrich Nietzsche. E se você gostar do conteúdo, deixa aí o teu like e se inscreva em nosso canal. Friedrich Nietzsche nasceu na atual Alemanha em 15 de outubro de 1844 e faleceu em 25 de agosto de 1900, aos 56 anos de idade. É um dos pensadores mais importantes da filosofia mundial. Foi um profundo estudioso e questionador. Suas ideias e obras deixaram um vasto legado. Por isso, nesse vídeo, estaremos trazendo as 25 maiores frases de Friedrich Nietzsche. A vantagem de má memória é que se usufrui, muitas vezes, das mesmas coisas pela primeira vez. A chama não é tão luminosa para si como para as outras que ela ilumina. Da mesma forma, o sábio. Uma profissão é a espinha dorsal da vida. Águas revoltas arrastam com elas muitos seixos e detritos. Espíritos fortes arrastam muitas cabeças ocas e confusas. O indício menos equívoco de desprezo dos homens é o de não dar valor a cada um senão como meio para atingir seu próprio fim ou não. Muitos são obstinados no tocante ao caminho uma vez tomado, pouco no tocante aos objetivos. O nosso próprio ser diz ao eu, prove dores, e sofre e medita para não sofrer mais, e para isso deve pensar. O nosso próprio ser diz ao eu, prove alegrias, regozija-se, então, e pensa em continuar e rejubilar-se frequentemente, e para isso deve pensar. O corpo é uma razão em ponto grande, uma multiplicidade com um único sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. O amor põe em evidência as qualidades elevadas e ocultas daquele que ama, o que nele é raro, excepcional. Assim fazendo, engana acerca daquilo que nele é a norma. Se os cônjuges não morassem juntos, os bons casamentos seriam mais comuns. O amor perdoa ao ser amado até o desejo. Uma coisa é necessário ter: um espírito leve por natureza, ou um espírito tornado leve pela arte e pela ciência. Uma alma que se sabe amada, mas não ama, revela seu sedimento. O que está no fundo vem à tona. Homens grosseiros que sentem ofendidos costumam ver o grau de ofensa como o mais alto possível e relatam a sua causa em termos bastante exagerados, apenas para poder se regalar no sentimento de ódio e vingança despertado. Quando uma religião começa a dominar, tem como adversários os que foram seus primeiros adeptos. A música em si não é tão significativa para o nosso mundo interior, tão profundamente tocante, que possa valer como linguagem imediata do sentimento, mas sua ligação ancestral com a poesia pôs tanto simbolismo no movimento rítmico, na intensidade ou fraqueza do tom, que hoje imaginamos que ela fale diretamente ao nosso íntimo e que dele parta.
A ciência inteira ganhou continuidade e estabilidade apenas quando a arte da boa leitura, isto é, a filologia, atingiu seu apogeu. Para ambos os lados, o modo mais desagradável de responder a um ataque polêmico é se aborrecer e calar, pois geralmente o atacante interpreta o silêncio como um sinal de desdém. Em determinadas circunstâncias, quase todo político tem tal necessidade de um homem honesto que, como um lobo faminto, irrompe num redil, não para devorar o cordeiro que rapta, porém, mas para se esconder atrás de seu dorso lanoso. A dupla indelicadeza no leitor para com o autor consiste em elogiar o segundo livro dele em detrimento do primeiro, ou o contrário, exigindo que o autor lhe seja grato por isso. Os piores leitores são os que agem como soldados saqueadores. Retiram alguma coisa de que podem necessitar, sujam e desarranjam o resto e difamam todo o conjunto. Os bons escritores têm duas coisas em comum: preferem ser compreendidos a ser admirados, e não escrevem para os leitores mordazes e muito agudos. O bom pensador tem expectativa de leitores que sintam como ele a felicidade que há em pensar bem, de modo que um livro de ar frio e sóbrio, visto com os olhos certos, podem aparecer rodeado do sol da serenidade espiritual e como um verdadeiro consolo para a alma. Uma boa sentença é dura demais para os dentes da época e não será consumida pelos milênios, embora sirva de alimentação para toda a época. Nisso está o grande paradoxo da literatura, o imperecível em meio ao cambiante, o alimento que sempre é apreciado, como sal, e que, também como este, nunca se torna insosso. Estas foram as 25 maiores frases ditas por Friedrich Nietzsche. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre algumas dessas frases. E mais uma vez eu lhe peço, se você gostou do conteúdo, deixa aí o teu like e se inscreva em nosso canal. Até uma próxima oportunidade, que Deus te abençoe.